Boa tarde, amigos. Estamos de volta na Clínica Legal, mais um podcast. Aliás, fazia tempo que a gente não falava mais sobre a nossa própria especialidade, a odontologia. E eu tenho hoje aqui uma grande amiga, uma convidada muito especial, uma pessoa que eu tenho o maior carinho e a maior admiração profissional, a doutora Fernanda Giongo. A gente vai bater um papo aqui bem legal, bem descontraído, sobre um tema que é trepidante, que aparece em todos os consultórios. Fisioterapeutas, dentistas, médicos, aí médicos podemos as mais diversas especialidades, otorrinos, neurologistas, que é as desordens da articulação temporomandibular. Eu, como sou muito velho na profissão, no meu tempo a gente falava de disfunção da ATM, a gente fala hoje de DTM, de desordem temporomandibulares. A gente vai bater um papo sobre isso, bem descontraído, sem entrar muito em convencimento sobre tratamento, apenas sobre etiologia, sinais e sintomas e o que a gente pode fazer para ajudar os pacientes que sofrem desse mal. Então venham com a gente, nós vamos lançar a vinheta agora, depois da vinheta nós vamos bater um papo então e vamos apresentar a nossa convidada, a doutora Fernanda Giongo. Então agora voltando, então depois da vinheta, nós vamos falar agora sobre o tema que a gente escolheu, um tema que é muito caro para a gente, porque aparece em todos os consultórios, quer dizer, é um tema que é multifatorial, multidisciplinar, um problema que atinge grande parte da população adulta, até crianças, nós já temos vários casos de crianças, inclusive. A doutora Fernanda vai falar isso melhor do que eu. E eu quero, então, hoje, eu sou o doutor Mário Carlé, cirurgião buco-maxilofacial, né? Eu sou o host da Clínica Legal, né? E hoje eu estou apresentando aqui, trazendo uma convidada muito especial, a doutora Fernanda Giongo, e eu vou deixar, então, que ela mesma se apresente para vocês, para a gente poder, então, começar esse bate-papo. Fernanda. Então, meu nome é Fernanda Kessler. Aliás, deixa eu te agradecer por aceitar o convite. Eu que agradeço. Um prazer estar aqui, né, falando sobre esse assunto em que a gente já trabalha há muitos anos, né? Então, meu nome é Fernanda Giongo, eu sou fisioterapeuta, eu trabalho com disfunção temporomandibular, né, as desordens temporomandibulares e dor orofacial. Já há 15 anos, né, tenho especialização na área, então tenho especialização em cabeça e pescoço, trabalho com osteopatia, então essa é a nossa vivência do dia a dia, né, ter esses pacientes corriqueiramente no consultório, meu dia a dia, né, tendo às vezes 10 pacientes por dia com disfunção temporomandibular, e é muito interessante a gente fazer esse podcast, porque as pessoas têm muita dúvida, né? Então, eu achei muito interessante. Né? E parabéns aí pelo teu projeto. Muito obrigado. E é multidisciplinar, né? Quer dizer, eu sempre costumo dizer que é um tema que todo mundo bota a mão, né? Sim. E carece muito, na minha opinião, modesta opinião, de um protocolo, né? Quer dizer, existe muita controvérsia, né? Ele é multifatorial. A articulação temporomandibular, diferentemente das demais articulações do nosso organismo, ela tem um monte de peculiaridades que eu vou tentar passar rapidamente aqui para a gente poder situar, porque nós estamos falando para leigos aqui também. Sim. Claro, tem muitos colegas nossos ouvindo, tem muitos alunos nossos falando, mas também tem muito paciente ouvindo também. Uhum. Então a gente tem que dar para poder falar a mesma língua, né? Alguns conceitos a gente tem que explicar aqui, para daqui a pouco a gente falar em poder entrar em etiologia, principalmente, que é multifatorial, multivariada, sinais, sintomas que são muito variados também. E que muitas vezes confundem diagnóstico. Exato, e inclusive a diferenciação com outras patologias, outras dores de cabeça, como nevralgia de trigêmeos e outras coisas que muitas vezes aparecem pra gente e às vezes até associadas com disfunção de ATM, né? Com desordem de ATM. É uma salada de frutas, né? Uma miscelânea que a gente tem que ir pensando. Eu tenho alguns pacientes que eu sempre digo que ganham na Mega Sena invertida, né? Na Mega Sena ao contrário, ele tem as duas coisas, ele tem desordem de ATM, nevralgia de trigêmeo e outras patologias de dores de cabeça de outras origens. Exatamente. Mas assim, a articulação temporomandibular, para quem não conhece bem, eu até trouxe um manequim que a gente pode até depois demonstrar aqui, ela é diferente eu vou passar algumas imagens aqui, dos demais ossos que são articulados, né? Nós temos vários ossos articulados no organismo, mas uma articulação, do ponto de vista bem geral, né, ela é composta por um osso em forma de cavidade, que no caso aqui da ATM é a cavidade articular do osso temporal, né? E um outro osso em forma de cabeça, que a gente chama de côndilo, né? Onde esse aqui praticamente gira dentro, né? Uhum.
Isso basicamente é uma articulação. A diferenciação da ATM para os demais ossos articulados, ela tem várias diferenciações, né? Eu tenho um termo que tu usa que eu gosto muito, que é Movimento de movimento de alça de balde, né? Né? Precisa dos dois lados. Exato. Ter um Como eu tenho, movimento. é o único osso que nós temos no organismo que ele tem uma articulação direita e esquerda no Exato. mesmo osso, né? Isso é o que torna ela tão complexa, né? Aí começa a complexidade da coisa. Então eu tenho uma articulação direita e uma esquerda no mesmo osso, né? Então o que acontece de um lado repercute do outro, a gente chama isso de solidariedade de movimentos, do lado direito com o lado esquerdo, né? E eu tenho ainda além disso, né, uma quantidade grande de músculos e ligamentos, né? Que permitem que esse osso se movimente, né? E que a articulação funcione especificamente. Né? Então, para a gente passar rapidamente aqui, né? A cabeça da mandíbula, que eu chamei de côndilo agora há pouco, né? Que a gente chama de côndilo, que é a cabeça da mandíbula, que vai articular dentro, que vai funcionar, né? Vai dentro da cavidade articular do osso temporal, né? Então, além da cabeça da mandíbula, nós temos a cavidade articular do próprio osso temporal, né? Onde praticamente o côndilo vai girar, vai funcionar dentro da cavidade articular, né? Vou passar um pouco mais rápido. E o mais interessante aqui da articulação temporomandibular, diferentemente das demais articulações, e a Fernanda pode me corrigir se eu começar a falar bobagem aqui, é que nós temos uma estrutura muito importante aqui, que a gente chama de disco articular, que fica exatamente entre as duas superfícies ósseas, entre a cabeça da mandíbula e o teto da cavidade articular do osso temporal, e esse disco ele movimenta junto com o côndilo quando eu abro a boca para bocejar ou para comer algum alimento maior, e que o meu côndilo excursiona dentro da cavidade articular para minha boca abrir. Esse disco acompanha esse movimento, né? Por uma razão muito simples, anatômica, muito interessante e muito simples, porque eu tenho duas estruturas que são convexas à cabeça da mandíbula e o tubérculo articular do osso temporal, que é o limitador da cavidade articular. Então, duas coisas convexas não teriam como encaixar. É como se eu pegasse duas bolas de tênis e tentasse encaixar uma na outra. Não, então, ter congruência. Exato. Eu tenho duas superfícies que são convexas. Então eu tenho um disco articular que se molda a isso, é como se fosse um plástico bolha, assim, entre copos de cristais, mais ou menos. Ele faz esse movimento, acompanha o movimento do côndilo dentro da cavidade articular do osso temporal. Isso também é outra peculiaridade que a articulação temporomandibular tem em relação aos demais ossos articulados do organismo, né? Todo o sistema ligamentar que vai favorecer esse movimento, vou passar isso bem rápido, aqui a anatomia para nós não interessa muito. Uma cápsula que reveste tudo isso, né? E agora, então, vou passar rapidamente os ligamentos, para a gente não é uma aula de anatomia aqui, né? Vou passar rapidamente os ligamentos. Membranas sinoviais, que também se distribuem ao longo dessas cavidades, supra e infradiscal, né? E aqui, isso sim, são fatores que colaboram para essa realização dos movimentos mandibulares. Eu tenho todo um conjunto de estruturas, né, que são próprias da ATM e que não temos nas demais articulações do organismo, né? O que eu falei agora, só para dar um exemplo, a solidariedade de movimentos que nós temos entre o lado direito e o lado esquerdo, por exemplo, né? E os movimentos mandibulares que nós, seres humanos, como nós somos onívoros, né? A gente faz vários tipos de movimentos com a mandíbula. Quer dizer, a nossa articulação, ela tem um formato anatômico que permite que eu faça quase que todos os tipos de movimentos possíveis com a mandíbula. Retrusão, protusão, lateralidades, direita, esquerda, trabalhos, balanceios. Tudo isso porque nós temos uma dieta variada, nós somos onívoros, então a nossa articulação tem um desenho apropriado para isso. E além do que, depois de tudo isso, nós temos uma quantidade de músculos, né? Que eu vou deixar para a Fernanda falar depois também, de músculos que são chamados músculos mastigadores, né? No meu tempo, há muitos, né? No século passado, quando eu me formei e quando fiz mestrado, né? A gente falava em músculos elevadores da mandíbula e abaixadores da mandíbula, que são os supraioideus. Hoje a gente fala tão somente dos músculos mastigadores como os elevadores da mandíbula. Eu sempre fui meio contra isso quando eu leciono anatomia, porque eu acho que nós sempre falamos dos elevadores e dos abaixadores para serem mastigadores. Eu não mastigo só
elevando a mandíbula, Exatamente. mas nos livros de anatomia mais antigos, Spout Rose, esses atlas mais antigos falam em elevadores e abaixadores, mas os mais modernos, o Neder, por exemplo, que orienta quase todas as faculdades, né, fala em músculos mastigadores tão somente os elevadores da mandíbula, que é o músculo temporal, que é o maior de todos, né, que ocupa aqui a fossa temporal, e ele converge todo para apófise, para coronóide da mandíbula, né? O músculo masseter, o masseter que começa aqui no bordo inferior do arco zigomático e se insere na borda da mandíbula pelo lado de fora, pelo lado vestibular. E os dois pterigoideus, pterigoideu medial e lateral, né? O medial ele faz quase que o trabalho do masseter, mas pelo lado de dentro. É o irmão gêmeo do masseter. É o irmão gêmeo do masseter, exatamente, um irmãozinho um pouquinho menor que o masseter, né? Que faz movimento quase igual, mas pelo outro lado, e o pterigoideu lateral, que tem dois ventres, né? Um ventre superior que se insere no disco articular e um inferior que se insere no próprio côndilo. E esse é o que permite, nesse nosso próximo slide, vou tentar passar esse slide agora, esse que eu estou vendo aqui, que permite que esse disco articular que eu falava antes, né, ele se molde ao movimento, permitindo que eu tenha duas superfícies que se encaixem mesmo quando eu estou protuindo ou abrindo a boca, levando a mandíbula para frente, né? Meu côndilo vai junto, né? Por conta, e o disco acompanha o côndilo por conta deste movimento do pterigoideu lateral, do ventre superior do pterigoideu lateral, né? Isso. Não sei se eu falei uma bobagem aqui. Não, né? tá certinho. E a outra característica bem interessante agora passando para a Fernanda, que nós temos, agora nós dentistas, né, temos em relação à articulação temporomandibular, é que nós temos um osso, a mandíbula, que se articula na base do crânio, né, pela articulação propriamente dita, né, e também pelo contato que os dentes fazem entre eles. Isso só tem essa situação em todo o nosso organismo, né. Nós temos faces oclusais dos dentes posteriores, principalmente, pré-molares e molares, né? Que vão se articular, né? Que vão fazer uma intercuspidação, uma interdigitação com os antagonistas da maxila, da mandíbula, no caso, né? E isso, se eu tiver uma oclusão, não vou dizer perfeita, porque nós vamos ter, nenhum de nós é perfeito anatomicamente, mas uma oclusão bem razoável, deveria garantir que meus dois côndilos estivessem numa posição simétrica, né? Sem fazer vícios de posição de mandíbula. Os nossos pacientes que têm disfunções de ATM, normalmente eles fazem vícios de posição, muitas vezes por interferências oclusais. Nós vamos discutir muito isso, né? Que isso é muito discutido na literatura, né? Se tem uma interferência, se existe uma interferência da relação oclusal com as desordens da articulação temporomandibular. Então, assim, ó, passando a bola para a Fernanda agora, né? Eu queria dar esse introito aí rapidamente, em relação a saber o que é ATM, né? Tem pacientes que chegam, eu tenho ATM. Não, você tem uma desordem de ATM. Graças a Deus tem ATM. Todos nós temos ATM. ATM não é o nome da patologia, né? A desordem da ATM sim é o nome da patologia. Fernando, o que tu pode me dizer agora sobre tem uma grande experiência sobre tratamento de desordem da articulação temporomandibular. Nós vamos discutir aqui, eu sou um dentista que trabalha com isso, né? E tu é uma fisioterapeuta que trabalha com isso. Com certeza nós vamos ter visões distintas, né? Sobre etiologias, né? Sobre talvez sinais e sintomas, não acho que nem tanto, e talvez sobre tratamento, né? Porque existe uma gama. Eu sempre digo, se for para o Google e colocar lá disfunção de ATM, nós vamos brincar uma tarde inteira. É verdade. Com tudo que é tipo de opiniões das mais variadas, né? E às vezes sem muito embasamento científico, sem muita evidência científica, né? Mas existe, infelizmente existe, né? E chute para tudo que é lado, né? Então eu acho que a gente tem que estabelecer até um protocolo para isso, tá? Para poder tratar esses pacientes de uma forma mais harmônica, né? E com um resultado mais previsível. Exatamente. A questão das desordens temporomandibulares, eu digo que às vezes é terra de ninguém. Terra de ninguém. Porque tem até um estudo do Manfredini que saiu esse ano, mas que já tinha uma outra revisão, falando sobre o percurso
de busca dos pacientes, né? Assim, Que consultam até 5 otorrino, profissionais até ter diagnóstico, e às vezes tem não diagnóstico, ou excesso de diagnóstico, ou diagnóstico equivocado, né? E isso vai cronificando, né? Acho que o maior Exatamente. problema é tem que encaminhar para quem trabalha na área, né? Porque daí o paciente tem dor de cabeça, vai no neurologista, daí o neurologista não consegue identificar, manda para o psiquiatra, daí, porque nisso já ficou crônico e assim vai indo, né? otorrino com dor de ouvido. O otorrino, em função das artralgias, ou até de alguns pontos gatilhos, né? De alguns músculos, tem a dor referida para o ouvido, ou às vezes tem um zumbido. Né, que eu trabalho muito com zumbido também. Acabei indo também para o zumbido para tentar entender melhor, né? Porque tinha muito paciente que também com é zumbido, multifatorial, né? que também é um sintoma, né? Multifatorial. Tem que se identificar as causas, né? Então, as causas são as mais variadas e por isso que a gente precisa desse suporte de equipe para respaldar esse tratamento, né? E o que é interessante, aquilo que tu falaste agora, que normalmente esses pacientes eles fazem uma via sacra, né? Exato. Eles passam por vários profissionais, eles acabam em final de semana em emergências para fazer medicação intravenosa, porque a dor às vezes é insuportável. E às vezes nós temos uma quantidade grande de diferenciais de tratamento, né? E diagnósticos diferenciais, inclusive, né? Eu sempre costumo dizer assim, ó, que eu não vou saber dizer exatamente a porcentagem, mas das dores de face, não vou dizer dor de cabeça, né? As dores de face, vamos dizer que 90% acho que são que tem referência com disfunções, desordens da TM. E os outros 10, uma gama de situações, nevralgia trigêmeo e até outras situações. Então a gente primeiro tem que saber diagnosticar, saber diferenciar isso, né? Estabelecer aonde a gente está indo. E depois a desordem ATM, ela tem também uma gama de variedades, né? De tratamento. E de etiologias das mais diversas. Sim, né? Desde problemas hormonais e sistêmicos, né? Exatamente. Em relação a... Vamos falar um pouquinho sobre sinais e sintomas, tá? Fernanda. Sinais, né? Eu sempre costumo dizer, nós estamos falando aqui para leigos, né? As pessoas confundem, alunos confundem às vezes, né? Sinais com sintomas. Né? Sinal é aquilo que eu vejo no outro paciente. Tá vermelho, tá roxo, tem edema, tem hematoma, tem, sei lá, uma paralisia muscular. Sinal é aquilo que eu vejo, né? E o sintoma é aquele que ele tem que contar para mim, né? Aquele que ele está sentindo, depende da informação do paciente. No caso das desordens de ATM, né, nós temos as duas coisas, né? Nós temos sinais e temos sintomas, né? Sim. Eu costumo, claro, eu abordando do lado agora, do meu lado profissional, né? Desvios da abertura de boca, né? Isso a gente observa, eu sempre tenho que parar atrás do paciente, pedir para que ele abra a boca para ver para que lado ele está desviando, se é que está desviando em abertura, em fechamento. Exato. Se ele consegue fazer lateralidade, se não consegue, se eu consigo observar sem ele contar para mim, né? Ruídos articulares, né? Nos estalidos, depois vamos falar um pouco sobre isso, né? Que a gente consegue ouvir muitas vezes também, né? Ruídos, né? Que é a recaptura do disco, né? Ruídos articulares, os cliques, né? Cliques e cloques, né? A gente consegue ver isso, né? A má oclusão, né? Que às vezes é visível, né? E que essa questão da oclusão tem toda a discussão. Toda a discussão acadêmica, nós vamos no finalzinho falar um pouco disso, né? Até porque tu trabalha muito com dentista, né? E tu trabalha muito com médico que trata isso também, né? Então, sim, o fisioterapeuta fica no meio, exatamente, fica no meio do fogo cruzado, né? E o fogo é bem cruzado nesse sentido. E sintomas daquilo que o paciente informa pra gente, né? Dor, né? A dor às vezes pode ser provocada, geralmente no começo é provocada, depois passa a ser dor espontânea, né? Exatamente. E a dor de DTM ela é uma dor diferente de uma dor de nevralgia trigêmea, por exemplo, né? Porque ela é uma dor contínua, muitas vezes, a intensidade às vezes não é muito evidente, mas ela é contínua, ela incomoda o dia todo, aquilo, né? E exacerba quando ele tem que falar muito, quando ele tem que movimentar, né? Então, ela é diferente das demais dores. Funções, né? Para mastigar, exato, para mastigar. Ela é diferente de uma nevralgia, por exemplo, que tem uma dor aguda, lancinante, né? E que depois passa algum tempo e às vezes vai passar dias sem sentir aquilo de novo, né? Ela não é constante, né? E isso a gente vai ter que contar, isso é sintoma, né?
O zumbido, que eu quero que tu fale, pelo zumbido, cada vez nós temos mais pacientes com zumbido, né? Com zumbido, a sensação de ouvido cheio, né? De pressão no ouvido, né? Que também tem uma gama de fatores, né? Exatamente. Inclusive edema de disco, muitas vezes, né? Quer dizer, tem uma gama de fatores aí que possa levar a esse... desde uma ação central, né? Neurológica central, para chegar no zumbido, e é difícil tratar o zumbido, né? A gente tem que tentar identificar a causa dele. Né? É bem e difícil. Geralmente é mais de uma. Exatamente, o zumbido. Então isso tudo ele tem que contar pra gente, né? E para daí a gente poder estabelecer alguma coisa, né? Como é que vai ajudar esse paciente, né? E às vezes eles se automedicam, né? Eles usam relaxantes musculares por conta deles, eles usam analgésicos por conta deles, né? Eu vejo que os pacientes eles chegam muito cansados, sabe? Parece uma via crucius, assim. Então, eles chegam, eu escuto muito assim, eles sentam na minha frente e dizem assim, Fernanda, eu só vim aqui porque o doutor Mário, né? Encaminhou. Porque eu já tô cansado, eu não sei mais o que fazer, eu já tomei todos os tipos de medicamentos, eu já fui diagnosticado com ansiedade, depressão, porque até tem estudos que falam, né, que a dor persistente, eu não gosto do termo crônico, né, eu gosto do termo persistente. Então, a dor persistente, ela acaba gerando ansiedade e depressão, e a ansiedade e depressão pioram as condições de dor. Então, o paciente fica naquele looping que não termina nunca. Né? Então, é muito complicado essa questão de profissionais encaminharem para quem é da área, ou até identificarem, porque muitas vezes os pacientes eles procuram o profissional médico, e o profissional médico não trata, né, as DTMs. E eu acho que é aí que começa todo o problema, porque hoje eu vejo que os otorrinos, os neuros, os ortopedistas... Eles já encaminham, né? Já encaminham. Eu já recebo pacientes encaminhados deles. Eu também. Mas quando eu comecei a trabalhar com isso há 15 anos atrás... Eles tentavam tratar antes, né? Eles não conseguiam identificar, porque, na verdade, é uma lacuna que falta na formação deles, porque é uma área do dentista, exatamente. Né? E, então, assim, quem faz o diagnóstico é o dentista, o fisioterapeuta, para poder fazer esse tratamento. Daí, a partir do momento que encontra o profissional, que a gente consegue começar a segmentar e direcionar, né, esse tratamento. E a tendência hoje, agora pegando o teu gancho aí, eu acho que hoje nem o dentista mais, né? Porque aí que tá, o dentista ele tem uma tendência de olhar para a oclusão, né? E, claro, eu sou muito velho nessa a oclusão sempre foi a culpada, né? Foi a grande culpada, o grande bad boy de toda essa história, né? E a gente sabe hoje que a coisa não é bem assim, né? Eu, como minha formação é odontologia, né? Eu tenho mestrado, doutorado em cirurgia, mas eu sou um dentista de formação, né? E eu custo, né? Para mim é difícil acreditar que a oclusão não tenha relação, né, com as desordens de ATM, né? Eu tenho dificuldade de aceitar isso. Ao mesmo tempo, eu também fui formado dentro da cirurgia a dizer para os pacientes que cirurgia ortognática não trata de distúrbio de ATM. Né? Então, se a oclusão é a principal vilã, normalmente a cirurgia ortognática e a ortodontia deveriam resolver o problema e não resolve. Então a gente vê que tem muito mais coisa envolvida aí, né? Exatamente. Que simplesmente uma relação de custos dentro de uma fósfula, né? Ou de um dente girovertido, ou de uma prótese mal adaptada, ou de uma série de coisas. E eu me formei assim e lecionei isso durante décadas, né? Durante muito tempo. Hoje a gente vê que tem muito mais coisa aí envolvida do que simplesmente dizer que o paciente que tiver uma oclusão perfeita, ele não vai ter desordem ATM. Exatamente. Eu trabalhando com dor, sabe que eu vejo muito, Mário, assim, faz quase 20 anos que eu sou fisioterapeuta, e eu vejo isso, assim, as pessoas, elas querem sempre eleger um culpado. Isso. Né? É isso, por exemplo, fez uma... Vamos dar um exemplo da coluna. Eu tenho uma hérnia de disco, eu vou operar e vou melhorar, e às vezes opera e não melhora, porque não é a hérnia culpada, ela pode ter alguma influência biomecânica. E a mesma coisa nas DTMs. Ou às vezes a hérnia é consequência, né? Ou é consequência de uma adaptação, de uma alteração postural, enfim, de um esforço diferente, ou até só um achado radiológico e não tem relação nenhuma com o caso. É uma coisa. E a mesma coisa nas DTMs, né? Porque a gente, eu vejo assim,
eu já vi muito paciente melhorar muito das DTMs com ortodontia, com ortognática. Sim. Mas outros não fazem nem cosquinha. Exatamente. Então, assim, qual é a causa da DTM para aquele paciente? Eu acho que as pessoas, a gente está num mundo em que as pessoas têm muita pressa. E eu acho que também se demorou muito para estudar mais aprofundadamente as DTMs. E eu acho que, assim, eu sempre digo, assim, eu sou uma fisioterapeuta que eu tento ter um olhar mais global, porque eu não vou só fazer o paciente chegar lá, eu vou lá liberar uma musculatura, orientar um exercício, para ele ficar refém do meu tratamento. Eu preciso orientar, educar, isso a gente já sabe que é muito importante, né? E fazer toda uma vasculhar, mergulhar naquela pessoa para entender, porque eu imagino assim, ó, Mário, eu tenho para mim que a DTM, ela é quase que um sintoma de alguma coisa. Eu acho também. Sabe? Eu acho também. Ou de muitas coisas. Uma coisa maior, não. Que a gente precisa ser um pouco investigativo, e eu acho que a gente também tem que trazer responsabilidade pra gente, né? Tem a questão de oclusão que talvez esteja influenciando nesse paciente, mas o que mais? O que implica essa oclusão? Será que essa musculatura já tem algum vício? Será que tem um vício postural? Será que tem alguma outra questão metabólica? Eu vou encaminhar para um ginecologista ver a questão de ovário policístico, né? Das questões de artralgia, de desgaste. Então, acho que tudo isso... Hábitos também, né? Exatamente. Deitar com a mão debaixo do rosto. Exatamente. Uma série de Exatamente. de coisas que tem que policiar e que às vezes é arraigado lá da mais tenra infância, né? Isso mesmo. Então, até a questão das DTMs tem muita relação também com disfunção de cervical alta. Sim. Mas a gente nunca sabe o que veio primeiro. Porque o gânglio do trigêmeo, ele tá ali na região de C2. Exatamente. Aí tu vai ver os pacientes com DTM têm alteração cervical. Tá, mas a DTM, ela também tem uma influência por ter essa questão de posicionamento cervical. Talvez uso do celular hoje, né, que eles estão... Aí essa questão de postura, hoje se sabe, hoje também se fala que a questão postural não tem relação nenhuma com os problemas, né? O que tem problema é a postura mantida. Então, tu ficar muito tempo naquelas posturas, né? E isso é o que fadiga a musculatura. Bem como o bruxismo de vigília, né? É isso que eu ia entrar agora. Que não é uma contração tão forte que as pessoas não percebem, estão encostando os dentes é isso que eu ia entrar agora. Nós vamos agora começar a entrar no terreno mais pantanoso. Agora a gente ficou naquela coisa assim que todo mundo concorda. O tal do bruxismo. Dificilmente um paciente que vem consultar conosco, né? Pelo menos os meus, quase 100%, né? Ele já vem com o diagnóstico. Doutor, isso aí, o que eu tenho é bruxismo, né? O meu dentista falou que eu tenho bruxismo e tal. Ele não tem, às vezes, nem muita ideia do que seja bruxismo. Às vezes nunca tem, né? Mas... E de novo, assim, como eu digo, assim, a gente sempre... Eu venho de uma escola, né? Uma escola muito mais cirúrgica, né? De resolver tudo imediatamente, né? O cirurgião, ele é meio Deus, né? Ele se acha meio Deus, né? Ele brinca de Deus, né? Ele gosta de resolver tudo rápido, né? Se puder, ele resolve com cirurgia, né? Então, a minha formação é cirúrgica, então a gente tem essa... E é aquela situação, assim, de coisas que serão arraigadas, né? Que o bruxismo, ele está associado à DTM, o bruxismo é causa da DTM, inclusive eu já li que o bruxismo é consequência da DTM, eu já li até isso também, né? Que se a gente pensar que a causa do desvio da minha mandíbula seria uma interferência, 2, 3 oclusais, né? Que ao momento que eu fecho os olhos, que é para dormir, no bruxismo mais comum, noturno, né? Que é uma memória muscular, tenderia a trazer a minha mandíbula para a posição correta, e eu encontro a interferência oclusal e fico indo e voltando com a minha mandíbula, né? Quer dizer, eu já li até sobre isso também, né? E durante muito tempo, né, isso que eu queria colocar para ti, a gente já conversou sobre isso outras vezes, né, eu fui assim, doutrinado a dizer que não existia bruxismo acordado, né? Que o bruxismo de vigília era coisa inventada, né? Que o bruxismo só poderia acontecer à noite, justamente por ser uma tentativa da mandíbula funcional de tentar buscar uma posição mais confortável, né? Em frente a uma interferência oclusal que acontece ali, né? E hoje a gente sabe que tem, né? E eu sempre quando eu falava isso em aula, né?
o bruxismo só acontece de noite. Sempre tinha um que levantava o braço. Não, eu faço acordado, né? Aham. Dizia, não, tu faz apertamento dentário. Hoje a gente sabe que é exatamente a mesma coisa, né? A gente tinha uma tendência de diferenciar o bruxismo, que era o ranger que incomodava o marido, a mulher, tá? Do apertamento simplesmente, né? Exatamente. Hoje a gente sabe que a gente coloca as duas coisas no mesmo balaio, né? Exatamente. Quer dizer, basta uma contração, né, involuntária, né, ou uma coisa assim. Então eu queria que tu explicasse um pouquinho pra gente, né, entrando nisso no bruxismo noturno, né, e nesse de vigília, porque dificilmente um paciente nosso não tem isso, né. Já uso a plaquinha feita pelo meu dentista porque eu tenho bruxismo, né. Aquela plaquinha feita assim, né. E qual placa, né? Qual é a placa que tem que usar, Nós né? temos uma gama de placas, mil relaxantes, de placas reposicionadoras, né, totalmente diferentes uma da outra. E aquela placa feita assim, né, em linha de produção, né, molda, manda para o laboratório, vem a placa pronta, a placa da Fernanda do Mar é igual, né, os casos são completamente diferentes, né, para proteger os dentes do bruxismo, né, que a gente sabe que, né, Sim. é tu dar um Tilenol pro teu filho que tá com febre e não investigar o porquê da febre dele, né. Então eu queria que tu explicasse um pouquinho pra gente da história do bruxismo, aí, Tá. o noturno e o de vigília. Tá, então hoje a gente já considera bruxismo toda a tensão muscular que não seja para mastigar, né, falar, bocejar, então, para a questão funcional, né, da mandíbula, que seja involuntário. Então, por exemplo, hoje a gente já considera que quando a gente está parado com os dentes encostados, já é bruxismo, né, a gente já está tensionando de uma certa forma. Então, por isso que tem até aplicativo, desencoste seus dentes, por isso que a gente fala tanto de desencostar os dentes. E qual é a posição ideal da mandíbula, né? É com os dentes desencostados, a mandíbula relaxada e o topo a pontinha da língua ali atrás dos incisivos, né? Os dentes de cima ali. Então, se tu for parar pra pensar, né, todo mundo faz bruxismo. Tem até estudos que falam, né, mais de 90% das pessoas fazem bruxismo em algum momento da vida, ou de vigília ou noturno. Se pensar conceitualmente, Conceitualmente, né, ninguém fica com os dentes desencostados. Até porque é complexo, né, Mari? Exatamente. Porque são músculos, os músculos que antigamente eram chamados de elevadores da mandíbula, são músculos antigravitacionários que a gente fala na fisioterapia, né? Então, o que é isso? São os elevadores. São músculos que eles precisam ficar com um certo tônus o dia inteiro, senão a gente vai ficar com a boca aberta. Né? Então, assim como os eretores da coluna, né? A gente tem músculos que a gente chama de antigravitacionários, que eles têm que ficar o tempo inteiro agindo contra a gravidade. Então, eles já têm uma ação aumentada, digamos assim. Um tônus mais ativado, né? Então, isso é um ponto que é muito importante, assim, o paciente entender que ele precisa trabalhar essa percepção corporal. Isso eu trabalho muito com os pacientes. E é muito interessante, porque tem muita resposta. A pessoa se conhecer, né? E daí, falando sobre o bruxismo, então a gente tem os hábitos parafuncionais, né? Que é roer unha, ficar apoiando a mão no queixo. Então, tudo o que ficar mordendo o lábio, morder objetos, ponta de caneta, tudo isso vai forçando aquela musculatura. Mascar chiclete, né? Aí, então, os pacientes dizem assim, tá, mascar chiclete, mas eu não vou... eu não mastigo para comer, mastiga para comer, mas o movimento de alimentação, ele é um movimento muito perfeito. Exatamente. Porque a gente abre a boca, né, para comer, alonga a musculatura. Aquele início de movimento é um movimento que exige um torque maior, uma força maior da musculatura e também da articulação. E depois aquele alimento vai ficando mais pastoso, vai diminuindo a mastigação, a gente engole, tem uma pausa. Daí tu vai abrir a boca, tu alonga de novo. Então tem todo um ciclo perfeito biomecânico que acontece e que quando a gente tá mascando o chiclete, a gente fica de um lado. Exatamente. Né? Aquele chiclete cada vez mais duro. Geralmente o chiclete tá ali, a gente ainda fica apertando quando não tá mastigando. Então isso é muito nocivo nesse sentido, né? E daí também falando da complexidade da articulação, porque os dois grupos musculares que são distintos, com as duas articulações distintas, tem que trabalhar em conjunto e ao mesmo tempo, como se fosse um nado sincronizado, né? Exatamente. Então, se tu tem uma mastigação maior de um lado, isso também, mastigo sempre do mesmo lado, sempre do mesmo lado. Isso também a gente vê, né,
E é difícil não ter isso, né? É muito difícil. É. A gente tem que estar sempre trabalhando. A gente sempre prefere isso. um lado, né? A gente sempre tem um lado mais facilitado. Exatamente. Né? Que a gente fala na fisioterapia, tanto que a gente é destro. Exato, exatamente. Então a gente sempre tem facilitações, né, que se criam, que o nosso cérebro cria padrões musculares de contração, que eles são facilitadores para a gente também não gastar tanta energia, né, para nossa sobrevivência, assim. Então a gente tem gestuais que são automáticos. Então tem tudo isso, né? E a questão do bruxismo de vigília também tem a questão de que no córtex cerebral a gente tem a representatividade ali da mandíbula do lado das mãos. Então, assim, quando a gente está colocando muito foco, muito grau de atenção no que a gente está fazendo, tem a tendência de apertar os dentes, né? Junto com o trabalho manual. Teve uma época que atendia muito médico cirurgião. Postura da cabeça com a tensão e o movimento, o gestual, né? Então, isso é um bruxismo de vigília. Saía da cirurgia sempre com dor de cabeça. Tratava a enxaqueca, saía com enxaqueca das cirurgias. Tinha cirurgias de 8 horas. A gente percebe, inclusive que eu não sei se para ti, mas os meus pacientes, aumenta muito, no inverno aumenta muito a quantidade. Justamente por isso, o nosso inverno aqui é pesado, a gente fica mais carrancudo, mais pesado. Exatamente. E os meus pacientes, eu sempre digo, eles melhoram. Começa a esquentar, eles melhoram assim, impressionante a melhora dos meus pacientes, ficam mais felizes. Né? Exato. Né? Então tem um componente emocional aí, né? Também. Comportamental muito forte. Né? Muito forte. Eu tenho uma quantidade imensa de pacientes na época do inverno. Né? No inverno a minha quantidade de DTMs aumenta assim, consideravelmente. E no verão eles vão ficando mais felizes. Né? Exatamente. Eles vão deixando essas coisas comportamentais. Esses hábitos, assim, o paciente que rói unha, né? A primeira coisa que eu olho quando ele entra, eu olho para as mãos, né? Eu fico imaginando um paciente, o roedor profissional, aquele de unha, né? Aquele que rói o tempo todo, né? Como é que é o disco articular desse sujeito? Exato. Né? Porque a nossa mandíbula, né? A nossa articulação, né? Ela foi feita, entre aspas, né? Ela tem um desenho para permitir todos os movimentos mandibulares pela dieta, né? Ser variada, né? O cara que rói unha, ele projeta a mandíbula, né? Ele faz protusão o tempo inteiro. Né? Ele é praticamente um roedor, né? Ele é um roedor, por exemplo, um roedor de unha. Né? Ele faz um movimento semelhante a um rato, a um coelho, a um castor, né? Que tem um desenho anatômico feito para isso. Né? Exatamente. Quer dizer, esse disco articular que está sempre recapturando, está sempre lá na frente, né? Quer dizer, eu imagino depois de uns 30 anos esse roedor profissional de unha, né? Ele vai ter que ancorar disco, né? Sim. E a gente percebe, assim, né, uma série de confusões, né, desse tipo de paciente, né? Outra coisa que eu queria conversar contigo também em relação a essa gama, a gente não tem muito tempo, então a gente tem que correr um pouco, né? Essa gama variada de confusões que acontecem, né? Qual é a tua experiência? Tu tem visto? Eu tenho visto cada vez menos, né? Que é uma coisa até bem boa, né? Eu tinha um tempo que eu tinha muito mais as luxações completas de ATM, né? Sim, verdade. Também tinha um tempo que a gente didaticamente, né, falando, né, para aluno separava subluxação de luxação, né? Aquele que ele consegue recapturar sozinho e o outro que a gente costumava dizer para aluno, né, que o limitador, né, da excursão do côndilo é o tubérculo articular do osso temporal. Então quando passava para fora e trancava na volta, né? Ele faz uma luxação completa. A gente tem que reduzir isso manualmente, né? Que esse murinho aqui, né? O cachorrinho sai do pátio, mas tem que poder voltar para o pátio, né? Geralmente tem as questões de hipermobilidade, né? É isso que eu queria entrar. Ultrapassa, isso que eu queria entrar agora. Eu tenho alguns pacientes que fazem luxação recidivante, né? Mas eu tenho visto menos do que se via há pouco tempo atrás. Né? Tinha uma época que chamava no hospital praticamente todo fim de semana para colocar uma mandíbula na posição, né? Para reduzir uma luxação. Eu não tenho mais visto tanto, né? Mas eu tenho visto muito paciente que desvia, né? Assim, desvios imensos, com grandes. Eu quero fazer todo esse introito para entrar no estalido, né? Nos estalos agora, né? Nessa recaptura de disco aí. Eu não sei qual é a tua experiência com que a luxação recidivante, né? Muitas vezes a gente estipular uma etiologia para aquele cara que luxa, né, mais de uma vez, né? Porque uma vez
uma vez, sei lá, ficou de boca aberta há muito tempo, foi instalar um aparelho ortodôntico, eu já tive Foi fazer extração de terceiro molar, extração né? de terceiros Precisa. molares, e no final uma cirurgia muito longa, não conseguiu fechar a boca, luxou, quer dizer, existe um espasmo de masseter, tu vai lá, coloca na posição, acabou. Mas eu tenho pacientes que são luxadores mesmo, né? Que luxam eventualmente, né? E que existe, é o que eu tô falando, essa hipermobilidade, né? Quer dizer, e a gente não consegue. E nesses pacientes, isso é uma coisa que é minha, eu nunca li nada a respeito disso, mas eu tenho geralmente pacientes que são prognatas, né? O paciente prognata, eu já percebi que eles têm uma tendência maior, né, de fazer luxação. Talvez porque ele tem a cavidade articular mais rasa, né? Não sei, não consigo imaginar uma coisa assim, porque eu não li nada ainda Também não sobre cheguei isso. a ler sobre. Mas eu tenho pacientes que são prognatas que têm uma tendência maior de luxação. E aqueles pacientes, claro, mas aí... Os aqueles, hiperlácidos. sequelados de AVC, aqueles velhinhos lá que tá. ficam lá em lares, né? Eles já têm uma falta de tônus muscular já que facilita, né, a luxação recidivante, e às vezes tem que ir para a cirurgia, né? A gente tem que eliminar, né, praticamente o tubérculo articular do osso temporal e permitir que ele recapture sozinho, né? Que ele abra, que o côndilo saia e consiga voltar, né, para Sim, aquela entrave óssea ali, a né? cavidade. Exatamente, que é o que. Eu não sei se tu quer falar alguma coisa sobre luxação, porque essas assim, unilaterais a gente vê direto, né? A completa que eu tenho visto cada vez menos, né? Sim. Não chega tanto para mim, porque acabam indo para as Sim. emergências, né? Exato. E daí também quem faz a redução ali, a manipulação, é o dentista, né? Mas quando eu pego esses casos, geralmente são pacientes que têm essas hipermobilidades, né? Então a gente tem que trabalhar muito assim, a consciência do movimento, fortalecer aquela musculatura. E eles conseguem fazer isso? Consegue. Aprender isso? É muito difícil, mas consegue. Porque, assim, como é muito desagradável a experiência, né, Mari? Sim. Eu acho que, assim, quanto mais desagradável sim. a experiência, mais o paciente adere naquele tratamento, né? Sim. Então, como é uma experiência muito desagradável, a gente precisa trabalhar uma limitação de abertura. A gente precisa ensinar o paciente até onde ele pode abrir a boca. Claro, vai bocejar, né? Mas a gente pode até ensinar tem algumas técnicas, se tentar colocar a língua no palato, com a ajuda da mão. E eles aprendem isso. Eles aprendem a fazer um automanejo, sabe? E daí a gente também passa exercícios de fortalecimento para tentar estabilizar mais com a musculatura. Porque quando o ligamento é frouxo, ele permite um movimento muito grande. E daí a gente precisa trabalhar essa estabilização. Tu acha que as luxações estão mais ligadas a ligamento do que a músculo? Eu acho que está mais relacionado à falta de estabilização ligamentar do que ligamento. Mas claro, são duas coisas que vão juntas, né? Por isso que quando a gente consegue fortalecer mais essa musculatura, a gente consegue uma estabilização articular maior, né? E agora, do outro lado, e os trismos mandibulares? A dificuldade de abrir a boca, né? Também mais. A limitação de abertura. Tu sabe que os trismos eu relaciono muito também com a questão emocional. Sim. Né? Tá muito estressado, tá muito tenso, né? É difícil chegar para mim um paciente com trismo. Sim. Por alguma questão mais eu não falo do trismo aquele pós-operatório, né? Por edema de masseter, né? Por uma reação até de defesa do próprio organismo, né? Que a gente chama de função perturbada, né? Que ele retrai, né? Para proteger o próprio paciente. Como se fosse um espasmo de proteção. De proteção, exatamente. A gente chama de função perturbada, né? Os sinais da inflamação, os 4 sinais aqueles e mais a função perturbada, né? Quer dizer, ele segura para proteger o próprio paciente. Não digo esse aí, né? Eu digo o trismo relacionado... Nem vou falar de trismo, então, mas a limitação de abertura de boca, né? Isso talvez pros dentistas que assistem a gente aqui, talvez seja o mais complicado, né? Porque muitas vezes eu tenho pacientes que abrem muito pouco, né? Sim. Que tem uma abertura muito limitada, né? E às vezes na fase aguda, né? Porque aí tu tem que estabelecer também se ele não está abrindo, né? Por dor, né? Se ele está se autodefendendo, né? Se ele está se defendendo e não abre porque está doendo, né? Ou ele realmente não consegue abrir, né? Eu sempre explico para os pacientes que o masseter é o músculo proporcionalmente mais forte do corpo humano. Sim. Então, assim,
Tanto é que tem pessoas que se penduram pela boca, né? Sim. Números de circo ali, Sim. puxam um carro pela boca. Então, é realmente uma articulação extremamente exigida com a musculatura extremamente forte, né? Então, um espasmo muscular do masseter, ele realmente é capaz de impedir o movimento muito fortemente, né? Então, quando os pacientes chegam para mim, o que eu mais pego de trismo é muscular, né? Não sei se também por direcionamento, porque geralmente vão no dentista. É difícil, claro, pego pacientes com travamento em função de deslocamento anterior de disco sem redução, né? Então, o disco fica lá na frente, a pessoa não consegue abrir a boca. E também tem essa condição. E às vezes tem condições mistas. Às vezes o paciente tem uma disfunção temporomandibular articular, né? Um deslocamento de disco sem redução, mas também tem espasmos, né? Às vezes o próprio pterigoideu, a porção mais superior, que se insere lá no disco, ele também tá com mais espasmo. Então a gente não tem a gente não consegue agir diretamente, atingir esse músculo, porque ele é mais difícil, só com agulhamento, né? Exatamente. Mas quando a gente consegue trabalhar, também, mesmo sendo uma condição articular, a musculatura entra junto também para proteger, tem toda aquela situação, né? A musculatura, os dois pterigoideus, né? Eu sempre uso os dois pterigoideus para estabelecer diagnóstico, né? Se tu tem dúvida, se tu tá na primeira consulta, tu tem dúvida em relação à etiologia da dor, né? Ele não sabe definir bem se a dor é da frente do ouvido, se a dor é na região temporal, às vezes dói o pescoço, às vezes dói a região submandibular, ele não estabelece bem o que está acontecendo. E aí tu não sabe se daqui a pouco tem uma zona de gatilho que ele não sabe também dizer que tem. Então tem paciente que é muito confuso às vezes a sintomatologia, né? Eu acho que os dois pterigoideus eles fecham assim, né? Porque eu não sei qual é a tua experiência, mas eu dificilmente eu vejo dor de masseter, né? Eu tenho muita dor de temporal, né? Muita, porque talvez seja o músculo de todos o maior, né? Porque ele tem três ventres, né? Exato. Ele é um leque. Ele é um leque. Ele é um leque. Anterior, médio, posterior. Anterior, médio e posterior, e tudo converge por baixo do arco zigomático para chanfradura, para a apófise pterigoide, né, do esfenóide. Me fugiu o nome agora. Para proemícia? A coronoide da mandíbula. Coronoide da mandíbula. Então ele converge todo ele, né? Aquele leque por baixo do arco zigomático. Então ele é um músculo muito, muito grande, né? E ele é um músculo interessante porque ele é um músculo da mastigação, mas ele é um músculo que ele trabalha a motricidade fina do posicionamento do côndilo. Então, e como ele é um músculo muito plano, com pouco ventre muscular de força, ele é um músculo que fadiga antes, ele cansa antes. Sim. E daí por isso que muitas vezes a pessoa tem aquela dor de cabeça e nunca relaciona com a ATM, porque começa a dor na têmpora, né? Dor temporal. E não dói a articulação, não dói aqui. Daí a pessoa procura o neurologista. Tem a dor temporal antes da dor na própria TM. Na própria TM, né? Ou no próprio masseter, né? Nessa região. Mas o masseter a gente tem de ver pouco, né? A gente vê hipertrofias de masseter, bastante comum, né? Hipertrofias de masseter, às vezes bilateral, às vezes unilateral, né? Hipertrofias, mais dor no próprio masseter. Mas nos pterigoideus, né? Tanto medial. É sempre dolorido, né? E às vezes é muito dolorido, né? Especialmente o pterigoideu lateral, né? Porque é o que tem relação mais direta, né? Com a própria articulação, né? O que é o menorzinho ditoso, que está mais próximo, o que ajuda, o que favorece a movimentação do disco, né? Acompanhar o côndilo. Então, quando a gente tem dúvida, assim, né? A gente fala para o aluno, né? Tem dúvida, bota o dedão lá dentro da boca do paciente, né? Nos pterigoideus, que tu vai eliminar a dúvida, né? Se tu está diante de uma disfunção de ATM, uma desordem ou de outra patologia. E às vezes tem as duas coisas associadas. Né? Tem o paciente que tem, né? Uma patologia diversa, né? Mas os pterigoideus, eu acho que eles são assim os que... E o masseter não, né? O masseter, eu vejo muita hipertrofia de masseter, né? É que o masseter é um músculo mais preparado, digamos assim, ele né? é mais potente. E daí quando ele dói muito também, né? Então, geralmente aqueles quadros assim mais arrastados, mais difíceis, tem uma contratura importante de masseter envolvida.
Ele mais limita a função do que Sim. ele propriamente dói, né? Não sei Sim. se você concorda comigo. Sim, Eu acho que ele sim. mais limita, né? Sim. Ele limita a função, ele trava, né? Do que ele propriamente tem dor. Assim, eu tenho muito pouco paciente que se queixa de dor de maceta, né? Uhum. Eles se queixam da limitação, né? Do próprio maceta. Mas é difícil tu ver dor de maceta. Exames, vamos falar um pouquinho de... eu falei em estalos e estalidos, né? Uhum. A gente falou em trismo mandibular, falou em zumbido rapidamente, as luxações e subluxações, a gente passou, e os estalos, né? A gente passou meio rapidão assim nos estalos. Uhum. Né? Tem gente que separa estalo de estalido, né? O estalo seria aquela coisa mais pof, Uhum, assim. mais seco. Seco, pof, né? Quer dizer, aquela recapitulação, pof, assim, né? E o estalido é aquela coisa mais, aquela coisa mais contínua, assim, né? De acordo com o tipo de movimentação do cônjuge dentro da cavidade articular ou saindo da cavidade. Os ruídos, assim, agora eu vou de novo puxar a brasa para o meu lado, eu quero saber a tua opinião, né? A gente consegue, muitas vezes, tratando os pacientes com desordem, né? Eliminar a dor, às vezes rapidamente, às vezes bem na primeira semana, né? Às vezes até sem droga nenhuma, assim, às vezes com choque comportamental e com calor, muitas vezes, e eliminar a dor do paciente, né? Agora, o estalido, ele é bem difícil, né? Ele é bem demorado e quando a gente consegue eliminar o ruído articular. Eu não sei qual é a tua experiência com, né? Eu acho que depois do zumbido, o mais difícil é o estalo, né? E as pessoas se assustam muito com o estalo, né? Porque ele... Como é uma articulação muito próxima à orelha, a pessoa acaba ouve, né? tendo aquela coisa, e escuta, quem né? tá fazendo uma refeição junto fica, nossa, mas o que tá né? acontecendo contigo? Já escuta, né? Então, hoje, assim, a fisioterapia evoluiu, assim, já deu um salto nessa questão. Eu já consigo trabalhar em conseguir recapturar esse disco, né? Então, a gente tem técnicas específicas que se utiliza e, nossa, a gente tem casos resultados muito bons. Eliminar o estalo. Melhorar. Exceções elimina, mas em muitos casos melhora muito. Né? Diminui, né? Diminui bastante. Então, a gente tem técnicas, assim, de conseguir fazer a recaptura. Tem um professor brasileiro, ele é de Minas Gerais, de Belo Horizonte, que ele é fisioterapeuta e dentista. Então, ele desenvolveu também alguns métodos. Então, tá caminhando, eu acho que tá, assim, é uma área que tá se desenvolvendo bastante. Sim, né? Então, a gente já tem, assim, métodos de conseguir, só que da questão é manter. Né? Aí qual é a causa desse deslocamento de disco, né? Então, como toda articulação, né? Teve um problema, tá, vamos reposicionar, vamos manipular, mas como é que a gente vai manter? Isso. O que tá levando o deslocamento nesse caso? Tu acha que o paciente de ATM, assim como de DTM, que eu já li sobre isso, já tem colegas nossos que falam sobre isso, né? Ele é o paciente tipo de terapia que ele nunca vai ter alta, né? É aquele paciente que ele se dá alta, aí ele passa um ano e pouco sem tu ouvir falar nele, e ele acaba no teu consultório de novo, né? Aquele paciente que é o tipo paciente de psicoterapia, né? Exatamente. Ele se dá alta, né? Ele acha que tá bem, né? Aí passa um tempo ele retorna, né? Quer dizer, eu não lembro, assim, em quase 30 e poucos anos de profissão, de eu ter dado alta a um paciente, muito poucos, né? Quando eu dou alta, eu encaminho para alguma outra coisa, né? Para físio, para ortodontia, para, sei lá, mas o senhor está curado, né? Não, até porque é difícil exato. a gente falar em cura de algo que é multifatorial, né? E voltando agora para o paciente do estalo, né? O paciente que tem ruído articular, né? E nós temos alguns pacientes, né? Para mim, o pior paciente, mais difícil de tratar, é aquele que só tem ruído. Sim. Porque ele não se motiva, né? Sim. O cara que tem dor, né? O que tu adere mais ao tratamento. Exato, ele vai fazer. Agora, eu tenho vários pacientes que vêm consultar por ruído articular. Exatamente. E aí ele espera um resultado
que tu não consegue oferecer, ou vai demorar muito para tu ter um resultado. Quer dizer, às vezes é muito frustrante tratar esse tipo de paciente, porque ele se frustra muito fácil, ele abandona o tratamento, né? E ele fica hipervigilante para esse ruído, né? Ah, sim, ele Só pensa no ruído o dia inteiro. aquilo que passa tá a ser o fazendo motivo ruído da hoje. vida. Hoje foi mais, ontem foi menos, que eu como tal coisa a mais. Ele geralmente já vem com todo um Exatamente. diário, né? Exato, exatamente. Mas eu acho isso, assim, é a questão da gente achar a etiologia, não é uma receita de bolo, né? E é isso que a gente precisa convencer os pacientes, né? Tem uma pessoa que tem uma DTM articular que vai lá, a gente consegue resolver, outros têm uma condição muscular, um pterigoideu mais ativo, Sim. né? Então, assim, tá, tu vai lá, vai reposicionar, mas qual vai ser o manejo daqui por diante? E daí eu acho que isso, assim, é uma coisa que me incomoda, porque as pessoas, elas estão muito imediatistas em querer um tratamento rápido e muitas vezes caem na proposta de um tratamento milagroso através de uma placa Exatamente. que é uma fortuna. É. E daí fica nesse limbo, né? E cada profissional acaba dizendo uma coisa, a pessoa fica perdida, né? Um fala em cura, outro fala que tem que ter uma manutenção. É que nós somos nós somos treinados, né, para tratar consequência, né? Exatamente. Para tentar resolver uma vez já instalado o problema, né? Isso. Agora, a gente não dá muito preocupado com a causa, né? A gente foi treinado para tratar a consequência, né? Para tentar. E aí nós vamos entrar em tratamento no final aqui, uma série uma gama de coisas que existem, né, de tratamento, mas todos eles visam o problema, visam que é o estrago já feito, né? E às vezes o estrago não tem muito o que fazer, né? Tu tem que tentar evitar que aquilo se prolongue, né? Isso mesmo. Eu queria falar um pouquinho agora sobre exames de imagem disponíveis, né, que a gente usa, né? Eu até trouxe aqui algumas tomografias, né, de articulação temporomandibulares. Então, nós passamos também por uma época assim, né, por uma curva de aprendizado, né, desde a década de 90, né, que a gente toda a culpa caía em cima da oclusão dentária, né? Desde radiografias panorâmicas, que era o top de linha naquela época, nós não tínhamos, nós não tínhamos outro exame tridimensional, né, que fosse tridimensional, né, e trabalhava com, então, radiografias que eram bidimensionais, que as proporções ali não equivaliam à anatomia do paciente, a gente tinha que imaginar certas coisas, né. Hoje nós temos, né, tomografias, ressonância magnética, ressonâncias, então pode ver tecido mole, que era uma coisa que era totalmente inviável, ver tecido mole num exame de imagem, era só tecido duro, né? Então o máximo que tinha era ecografia, que não mostrava quase nada, né? Então hoje nós temos uma gama de, né? Tu consegue ver nas tomografias com reconstrução 3D, né? A gente consegue ver espaço para disco, né? Comparando o lado direito com o lado esquerdo no mesmo exame, né? Em boca fechada e em boca aberta, né? Se eu quiser ver disco, eu posso fazer uma ressonância. Então nós temos uma gama aí de exames de imagem, mas ainda assim, né? Ainda assim a gente continua tratando quase que do mesmo jeito. É isso que eu acho, assim, a gente parece que a gente continua engatinhando, né? Engatinhando quase do mesmo jeito como a gente engatinhava, talvez nos anos 2000 ali, né? Com exames de imagem muito melhores, né? Quer dizer, que eu tenho uma visão, né? E o que eu consigo ver nos exames que a gente vê hoje, né, que a gente talvez não visse, né, nas radiografias, né, então a gente consegue ver nas tomografias e nas ressonâncias, né, quando quiser ver disco, né, a gente consegue ver as artroses, né, quer dizer, os desgastes de cabeça de côndilo. Né. Isso eu tenho visto cada vez mais, por incrível que pareça, pacientes jovens, às vezes, pacientes, eu tenho muito mais mulheres do que homens tratando, né? Todo mundo acho que tem mais mulheres, elas procuram mais tratamento, né? Então, todos os estudos falam da incidência ser maior em mulheres. Mas eu acho que não é por aí, né? Eu acho que elas procuram mais. Eu também né? acho. A questão do zumbido também é maior em mulher, mas eu tenho minhas dúvidas. Exatamente. A literatura fala que tem uma prevalência para sexo feminino, mas eu acho que é por isso também, né? Porque as mulheres vão atrás, né? Os homens não, né? Os homens tomam uma dipirona e... Os homens são mais resistentes a buscar tratamento. Segue a vida, né? Ele não vai, como é uma coisa contínua que ele tem que ir várias vezes, ele não faz, né? As mulheres vão, né? Então acho que a relação está por aí, né? Essa prevalência pelo sexo feminino. Mas as artroses, eu tenho visto muito mais em mulheres, né? Isso aí, né? Talvez que eu tenha muito mais mulheres tratando também. Mas eu tenho mulheres jovens com artrose, já com desgaste de cabeça de côndilo, né? Com osteofitos, né? Quer dizer, se a gente pensar em termos de fisiologia óssea, né? E eu tenho pacientes, às vezes, sem nenhum sintoma, né, com osteofito, né? Quer dizer, mas porque você sempre pensou que essas mudanças anatômicas da cabeça do côndilo, né,
A artrose seria um desgaste. Um desgaste? Um desgaste Da um cabeça. desgaste ósseo. E o osteofito é uma formação a mais, né? Quer dizer, Como se fossem os bicos de papagaio da coluna. antigamente chamava bico papagaio, exatamente, na coluna. Quer dizer, formam umas pontas de osso, né? Porque o osso reage sempre, quando ele é agredido, né? Ou reabsorvendo ou Formando mais produzindo osso, né? E então, para mim, especialmente para mim, né? Esses achados que a gente tem nas tomografias, né? Eles provam que, às vezes, que existe um processo antigo já, né? Exato. Inflamatório, já degenerativo, já desde anos, né? E tu acha que agora os exames conseguem captar, mas que isso já existia antes? Acho que sim. Ou tu acha que isso Acho é que alguma sim. alteração? Não, acho que sim. Eu acho que a gente também começou a ver coisas que a gente não via antes. Exato, eu acho que agora se diagnostica mais, tu não acha? Eu acho que sim. Eu acho que a gente vê agora alterações que em radiografia a gente não via, né? E eu poder comparar no mesmo exame, né? O lado direito com o lado esquerdo, né? No mesmo exame, né? Quer dizer, o que a gente tinha antes era assim, Fernanda, para assim, agora abre a boca. Aí agora vira do outro lado. Quer dizer, não tem como saber se tu abriu a boca exatamente igual de um lado em relação ao outro, né? Aqui nós temos o mesmo exame, no mesmo momento, né? Eu comparo um lado e comparo o outro lado, né? Então as imagens são espelhadas, né? Então é muito mais fácil a gente, né? Mas ainda assim a gente tem alguma dificuldade, né? Para saber se a abertura de boca máxima é aquela mesma, né? Que ele forneceu na hora. Ou se a dor limitou. Ou se a dor limita, exatamente. É isso que eu queria entrar agora. Ou se a dor limitou, né? Quer dizer, então ainda fica naquela, né? Ainda é. Por isso eu digo, nós vamos passar muito tempo ainda, né? Subjetivando o tratamento. Né? Exatamente. É muito subjetivo. Porque existe uma coisa que se chama reflexo de proteção, né? Sim. Que a musculatura contrai. É a função perturbar, né? Exatamente, que é a questão da contração para proteger, justamente. Pra proteger, exatamente. Né? Só que daí isso tira a função, tem todo e daí começa a limitar cada vez mais. Em termos de tratamento, só para a gente entrar um pouco mais no terreno mais pantanoso de novo, né? O que tu tens feito com os pacientes? Qual é a tua experiência? O paciente que vem encaminhado, é aquele que já usou placa, que está usando placa, ou que já fez cirurgia de reposicionamento de ancoragem de disco, não precisa ser o paciente pós-operatório, o paciente que a gente encaminha. Eu te encaminho alguns, já, esse paciente resistente, nós temos alguns bem complicados. Sim. O que tu tem feito hoje? Tá, eu acho que o mais importante hoje, assim, Mário, a gente que trabalha com cabeça e pescoço, a gente tem uma coisa que a gente chama de hands-off, né, que é o que a gente não está atendendo, mas a gente está conversando. Então, eu procuro sempre escutar muito o paciente. A minha avaliação é bem demorada, porque eu tenho uma conversa longa para entender os hábitos daquela pessoa. E, por exemplo, ali a gente até nem entrou rapidamente uma pincelada na questão do bruxismo do sono. Né? O bruxismo do sono pode ter a questão de ansiedade, pode ser excesso de tela, pode ser a questão de não fazer uma higiene do sono, pode ter um refluxo gastroesofágico, pode ter uma apneia do sono envolvida. Então, tudo isso eu tento entender, né? Para a gente conseguir abranger esse paciente da melhor maneira. Ele tem que tratar isso também, né? E tem que tratar isso, obviamente, né? Isso é a base do tratamento, né? Então, o meu tratamento, eu não atendo os pacientes de uma forma igual, né? Até porque se faz uma avaliação biomecânica, né? Cada pessoa tem uma alteração. Então, mas assim, o que a gente tem de padrão ouro da fisioterapia, né? Para tratar. Quando a gente pensa em fisioterapia, a gente sempre pensa também em musculatura, ponto gatilho. Sim. E o que a gente tem hoje comprovado cientificamente, para ponto gatilho, o que é padrão ouro é o dry needling, que é o agulhamento seco, né? Que são aquelas agulhas de acupuntura que se coloca no ponto gatilho do músculo, né? Muita gente faz errado, o paciente tem que sentir um choquinho quando a gente acha, né? É muito milimétrico, assim, então tem que ter uma palpação, tem que ter uma formação para isso. Então, o agulhamento associado à terapia manual, né? Que é a manipulação. Que é a manipulação, que é a massagem, são as liberações miofasciais e tudo mais. Ai, meu Deus, mobilizações, enfim, né? Manipulações articulares. E então, assim, eu sempre trabalho a coluna do paciente juntamente com a região mandibular. Então, geralmente o paciente tem alterações na cervical, não é só articulação. E é isso, porque assim, tem toda uma biomecânica muito
muito interdependente Uhum. da cervical, com postura de mandíbula, com a relação do trigêmeo, né? Que o trigêmeo, ele também tem a questão, inclusive, dos olhos, de questão de Sim. horizontalização, Sim. né? Então, a gente tem muitas compensações. Uhum. Aquilo que tu disse da questão da cefaleia, muitas vezes o paciente também tem uma cefaleia de Arnaud, que tem aquela dor por trás. Por trás, né? E um dos diagnósticos que se faz, o paciente tem dor de cabeça. Tratava por enxaqueca porque a dor vinha de trás. Sim. Mas tem a questão cervical junto por causa de uma disfunção temporomandibular. Claro, exatamente. O que veio primeiro a gente nem sabe. Exatamente. Né? Então, tu tem toda uma alteração de condução nervosa. Então, o raciocínio da fisioterapia, né? Quando a gente pensa em raciocínio clínico avançado, e tentar identificar o que está acontecendo com aquele paciente, qual a alteração que ele tem biomecânica, para tentar facilitar, para harmonizar. Uhum. Então, hoje a gente pensa muito, não só em relaxar músculo Sim. e fortalecer músculo, não é mais tão grosseiro o trabalho da fisioterapia. Hoje a gente pensa muito em neuromodulação, em modular aquela informação daquele nervo. Né? Então, a gente sabe que hoje o toque físico, ele é capaz de modular a informação. Tem toda a liberação de opioides endógenos ali, né, para aquela região, e também como se a gente fosse resetar e fazer o paciente reaprender a movimentar, a se perceber, e isso também... Mas depende muito da colaboração. Né? Muito da colaboração. Esse é o problema, né? Eu vejo isso, né? Esse é o problema. Eu brinco com os pacientes que eu digo assim, que eles chegam no início super colaborativos. Exatamente. Daí depois eles começam a esquecer de fazer os exercícios, as orientações. Depende muito, é difícil tratar porque depende muito da colaboração. Os tratamentos mais modernos hoje, né? Hoje nós voltamos para as artroscopias, né? Eu lembro na década de 90, nos anos 2000, né? Que a artrocentese, assim, era aquela coisa, era visto assim como uma coisa do demônio, assim, né? A artrocentese, enfiar uma agulha na articulação e aplicar corticoide, era visto como uma coisa meio maluca, assim, né? Depois as artrocenteses caíram, voltaram as artrocenteses, né? As artroscopias caíram, voltaram as artroscopias, né? Hoje virou moda fazer artroscopia de ATM, né? E se você pensar bem, é muito limitado o que tu vai fazer com a artroscopia, né? Lavar, eliminar aderências, né? Aderências, tecidos... lavar praticamente, né? Lubrificar a articulação, né? Eliminar pontos de inflamação e tal, cauterizar muitas vezes algumas coisas. E hoje a artroscopia com a viscosuplementação, né? Que é o que está pegando, assim, né? Virou moda. E virou moda. Virou moda, né? Eu tenho um pouco de receio quando essas coisas viram assim panaceias, né? A viscosuplementação, só para explicar o que é, né? Mais ou menos, né? A artroscopia, a gente vai lavar a articulação, né? Tu pode usar ringer lactato, pode usar soro fisiológico para eliminar aderências que existem ali, né? Nos espaços, e sempre se limitava ao espaço infradiscal, né? Nunca para o espaço supradiscal, que é impossível de chegar, né? E hoje a aplicação de ácido hialurônico, né? Que ele é uma base do colágeno, né? Para uma tentativa de reconstrução daqueles tecidos que já foram lesados, né? Até de próprio côndilo, né? Eu tenho um pouco de... né? Eu ainda sou um pouco cético, né? Em relação a... Acho que é legal, assim, acho que é... Eu vejo que alguns pacientes respondem super bem e outros não também, né? Eu acho que responde bem a artroscopia, né? Entendeu? A artroscopia porque tu tá lavando a articulação, né? Tu tá eliminando pontos de aderência, eliminando os focos de inflamação, né? Tu tá fazendo uma faxina, né? Uma higienização na articulação, né? É como se eu limpasse uma dobradiça, né? Da minha porta, né? Né? Já a ação própria do ácido hialurônico, né? Quer dizer, claro, existe toda uma... se a gente pensar do ponto de vista estrutural, né, ele é uma base do tecido do colágeno, da formação cartilaginosa, da formação do tecido ósseo, ele tem essa base toda aí. Mas esperar que um côndilo que já sofreu artrose, né, ele vá se reconstruir, né, eu acho que é só por causa disso, né. Porque eu acho que como diz, é comportamental, né? A gente tem que fazer toda uma... Quer dizer, dificilmente a gente vai pegar um paciente padrão, assim, né? Que a gente vai conseguir fazer tudo que tem que fazer nesse paciente. Exatamente. Então eu acho que a gente vai passar muito tempo ainda, agora só para começando a encerrar, nós estamos com o tempo estourando, ainda tratando subjetivamente, eu acho. É isso que eu acho das DTMs, assim, né? Eu acho que esse tipo de
interação que a gente está tendo aqui, isso é muito importante, né? Sim, com certeza. E experiência dos dois lados. A gente não falou em placa, não deu tempo, né? Então, o que as placas têm limitação, mas as placas também têm bastante Utilidade. Meu Deus do céu, todos os pacientes meus têm placa, todos os meus Sim. pacientes usam placa, todos, invariavelmente. Claro que a placa da Fernanda não é a placa do Mário, não é a placa do João, do Saul, as placas são diferentes, né? Claro. Né? Não é aquela panaceia que eu moldo, mando para o laboratório a moldagem, né? E ele me manda a placa pronta, né? Nunca viu o paciente, ele monta a oclusão do paciente no laboratório, ou então dá a placa para o paciente e nunca mais tu revisa esse paciente, tu coloca na boca dele mais uma entrevista que ele não tinha a oclusão, né? A própria placa, né? Então eu sempre digo para aluno, a placa é tratamento, a placa não é de estimação, a placa não é PET, né? Exatamente. A placa é tratamento, né? Tu bota uma placa, tu tem que acompanhar esse paciente, né? Placa é tratamento. Então a gente não falou muito de placa, vamos deixar para uma próxima, né? Mas, como eu falei, assim, desde a nossa primeira conversa lá no começo, é multifatorial, né? Isso. Porque a etiologia também né? A sintomatologia também é multifatorial, então o tratamento não pode deixar de ser também multifatorial. Com certeza. Então, assim, Fernanda, eu queria, assim, já para encerrar, né? O Saúl já me deu dois avisos aí que o tempo está esgotado, né? Que a gente, para encaminhar, assim, eu queria de novo te agradecer muito por aceitar o convite, né? A gente adiou 2 vezes por questão de horários e tal, esse bate-papo. Acho que foi muito legal, acho que nossos ouvintes, né, e nossos espectadores vão gostar muito dessa conversa. E nós não esgotamos o tema, né? A gente podia ficar aqui a tarde inteira, né? Falando 4, 5 horas, que nós íamos falar de muita coisa. Não chegamos a entrar em experiências pessoais de pacientes, que nós temos eu sei que tu tem uma quantidade, eu também tenho uma quantidade grande de pacientes. Eu pretendia mostrar alguns exames de imagem que eu trouxe, mas não vai dar tempo também, né? E para encerrar, então, eu queria que tu colocasse, então, o que tu achou da conversa e o que tu espera daqui para frente, se isso pode ajudar os nossos pacientes a procurar um tratamento correto, não ficar batendo de porta em porta, batendo cabeça, como tu disseste, perdendo tempo, né? E perdendo saúde, que é o mais importante. Sim, né? Então, agradecendo o convite, né? Adorei estar aqui contigo. É sempre muito enriquecedor as nossas conversas, né? Sempre tão boa a troca, porque as áreas, elas têm um limite, então é sempre enriquecedor, a gente sempre aprende conversando. Te agradeço muito o convite. E eu acho que assim, né? Tudo... E é o que eu digo. Eu hoje sou uma profissional... diferente do que eu era 10 anos atrás, né? 15 anos atrás, quando eu comecei a atuar nessa área. O que falta para as pessoas é informação. Hoje a gente tem muita informação, mas onde buscar essa informação? Exatamente. Então, sempre procurar um especialista em disfunção temporomandibular, né? Um buco que tenha capacitação para trabalhar com isso, porque... Treinado, né? Né? Que trabalhe com isso, né? Que estude, porque tanto é que existe uma especialidade voltada para isso, né? Tanto na fisioterapia quanto na odontologia, porque a gente precisa ter um entendimento, né? E quando a gente mergulha nesse paciente, né? Não é uma ciência exata, é uma ciência humana, então cada pessoa tem as suas particularidades, peculiaridades, que a gente precisa orientar ele da forma mais correta. Então, acho que vai ajudar muita gente aí a encontrar um caminho e buscar um profissional que realmente possa ajudar, né? Que é o nosso objetivo aqui, né? Então, eu queria agradecer de novo ao Saúl, quem criou tudo isso, né? A nossa clínica legal, né? Depois explicar por que desse nome, né? Esse nome foi do Saúl que acabou criando isso, o Saúl com a inteligência dele, né? Clínica legal, porque a gente tem um lado também voltado para o direito médico, né? Que legal. Então ficou clínica legal, esse legal então tem 2 sentidos, né? O legal que todo mundo imagina que seja e o legal de legalidade também, né? Então a gente tem feito alguns, acho que é o nosso 7º podcast, né? 8º podcast, né? E o objetivo sempre é esse mesmo, né? É trazer novidades, trazer gente que sabe o que está falando, né? Quer dizer, não é aventureiro que vai falar sem conhecimento de causa, a gente tem experiência e espero que nossos espectadores tenham tido um bom proveito disso, tenho certeza que sim. E te espero encontrá-los no próximo, né? Com certeza. A gente pode falar com um pouco mais, escolher um tema desses aqui e explorar com mais intensidade. Tá? Vai ser um prazer. Muito obrigado. Eu que agradeço.